Mas eis que um companheiro de embarcação recebe a ira de uma alta patente. Em vez de justa pena por brigar com o cabo alcaguete, recebe 250 chibatadas. O corpo do ogã Marcelino Rodrigues da Fonseca, um belo músico de tambor, é açoitado, fatiado feito tainha salgada. O corpo recebe as marcas do trabalho do senhor feitor marujo de patente. A tainha mortificada com sal, salgada com o sódio, com o ódio do dragão mais alto daquele comando de nada. Os embarcados se recusam a olhar o espetáculo, acompanhado ao som dos atabaques. Nem a carta de Francisco Martins, o Mão Negra, nem a carta de Isabel tiveram sucesso para pôr fim às chibatadas. A lei é áurea, mas o ouro é para quem? João Cândido, o Almirante Negro, é o tema do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde Álvaro Pereira do Nascimento, escritor, pesquisador e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus Nova Iguaçu, e a escritora, professora e poeta Elizabeth Nascimento. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Queria começar falando de João Cândido, o Almirante Negro, por uma curiosidade de como que ele surgiu na vida de vocês, como que ele os encantou para que ambos escrevessem livros diferentes, mas tão apaixonados quanto pelo nosso Almirante Negro. Como é que ele surge? Legal. Bom, no meu caso, surgiu eu fazendo um trabalho de casa, na década de 70, em plena ditadura militar. Meu pai era um ex-militante do movimento do Partido Comunista Brasileiro. Eu estava fazendo um trabalho sobre os heróis nacionais, botando vários grandes heróis, homens e tal, não sei o que eram todos brancos. E meu pai pergunta, cadê os negros? E eu falei assim, hã? Eu não entendia nada, né? E assim, ele brigou e tal, cadê o João Cândido? E ele falou, fale com o seu professor de história para ensinar isso. Mas depois ele falou assim, não fale nada não, porque era ditadura militar, então ele voltou atrás. Então foi assim que eu conheci o João Cândido. Né? E Elizabeth? Bem, de antemão, obrigada pelo convite, né? É tão difícil a gente ter oportunidade de dar visibilidade ao trabalho da gente. Então, assim, eu estou muito feliz, principalmente por trazer uma outra voz de João Cândido, né? Por meio da ficção. Na verdade, o João Cândido, ele aparece na minha vida por ausência, né? Por ausência de corpos, por ausência de vozes. Então, eu me perguntava assim, eu só descobri que era negra muito tardiamente, né? Como a Simone fala, Simone de Beauvoir, que a gente não nasce mulher, né? Torna-se, então, negro. E eu acredito que continuarei tornando-me negra até a minha passagem para outra galáxia, né? Então, por ausência. Eu lembro eu fiquei na educação básica durante uns 33 anos e eu sentia a ausência de personagens negros, né? Uma madrinha me deu de presente aos 5, 6 anos uma coleção de livros e que ali eu encontraria a felicidade. Eu acreditei naquela ali. Então eu ia com a minha mãe para as faxinas, né? E ficava nas bibliotecas. Então eu achava assim, meu Deus, então só os ricos têm condições de ter aquele universo de felicidade, né? Mas eu não encontrava os personagens. Essa coleção que ela me deu de presente, que eu ainda guardo, né? Pena não ter trazido, era de uma realidade que não era um espelho para mim. Então eu sentia a ausência, né? A falta de personagens negros, a falta de uma narrativa de meninas protagonistas, de meninos protagonistas negros, né? E depois na educação básica, dando uma aula sobre, não sou de história, minha área é de letras, e eu peguei um aluno retinto para falar, e um indígena e uma menina branca, então para falar sobre esse processo de formação da nossa nacionalidade, né? E o aluno não tinha 7 anos, o menino devia ter uns 18, 17. Começou a chorar, aquilo me incomodou profundamente, né? O que faz com que a criança tenha essa angústia tão grande, esse sofrimento, diria, de não se identificar com o negro. E aí eu comecei a fazer outras associações, né? Depois também, um menino da família queria um remédio para mudar de cor. Então, essa ausência, a invisibilidade, aí eu acabei chegando em João Cândido, não por acaso, porque a família dele mora em São João de Meriti. Eu também fiz uma escolha
né, que é um local de fala meu, é São João de Meriti, Baixada Fluminense. E aí João Cândido aconteceu na minha vida. Então, como ouço vozes como escritora desde sempre, né, converso com as pedras desde os 6 anos de idade, não foi difícil ele me encontrar. E foi muito interessante para mim entender uma coisa que eu também não tive na escola, né, as informações que deveria ter tido sobre este herói, que ele é gaúcho, como eu, tem Encruzilhada do Sul, de 24 de junho de 1880, nasceu o menino João Cândido, filho de João Cândido Felisberto, Inácia Cândido Felisberto, pedindo licença para os mais velhos. Aos 14 anos vai para a Escola de Marinheiros em Porto Alegre e logo segue sozinho para o Rio de Janeiro, onde torna-se grumete da Marinha Nacional. Esta marinha, que marinha era essa, onde 90% do corpo básico era composto por negros? A marinha é muito difícil, né? A marinha em que tinham navios muito velhos, muito quebrados, ainda mais depois que vem a revolta da Armada, quer dizer, quando João Cândido chega aqui, a marinha está em frangalhos. O recrutamento, por mais que eles tentem não fazer, mas é um recrutamento forçado, de ébrios, pessoas que não têm emprego, né? E recolhe também meninos de rua, meninos que são abandonados ou garotos que estão em situação difícil e são levados à força para a Marinha. Ele veio ao contrário, ele veio como uma pessoa voluntária, né? Então ele entra, mas o que ele encontra na Marinha? Ele vai encontrar castigo corporal, né? Chibatadas, ele vai encontrar um corpo de oficiais totalmente branco, elitista. Não é um corpo de oficiais como um corpo de oficiais do Exército. É um corpo de oficiais totalmente branco, né? Não existiam oficiais negros, com uma formação extremamente elitista, né? E uma marinha com vários marinheiros, todos eles negros. Então, como anos depois vai ser dito, né, durante a revolta da Chibata, vai dizer assim, olha, a marinha se parece com uma fazenda de escravos, dentro desse tipo de comparação. A gente tem um Brasil que tem a assinatura da Lei Áurea há 20 e poucos anos apenas nesse momento. Da revolta. E é uma das coisas que ele fala, né? Não foram suficientes 2 décadas para que as coisas mudassem. Hoje em dia a gente pensa, né? Mas enfim, Nossa. Nos mantendo naquele tempo. A chibata, né, Elizabeth? Eu acho que esse castigo, nessa opressão, é uma coisa também que é muito transformadora para ele se transformar nesse herói, né? Percepção dessa injustiça, né? Sim, sim. Se me permite, né, na página do meu livro, na página 24, na verdade, assim, é uma aparição de 3 princesas, né, um encontro ficcional, 3 princesas, Yadetá e Akalaia Nassau, que fazem uma revelação para o menino, e ele vai, ao longo dessa narrativa, ter todo o embate, né, até a vida adulta, com esse corpo de memória do negro, num confronto do corpo de memória institucional, né? Então ele diz assim, a lei é áurea, mas o ouro é para quem? Né? Então a questão da invisibilidade, e aí eu penso, por exemplo, no que o Machado de Assis falava na formulação sobre sentimento íntimo e de brasilidade, que seria obra para décadas. E a gente tem aí decorridos foram quase 400 anos na condição de escravidão, né? E os efeitos, que é o racismo institucional, esses efeitos aí, massacrando esses corpos. Então, assim, essa negação do ponto de vista institucional, isso é muito perverso. Já que a gente está no canal Saúde, de que forma isso tem um impacto sobre a saúde desse corpo de memória, né, brasileiro? Não é só uma questão, quer dizer, é João Cândido, que é uma ponta de iceberg, mas é para todos nós. Os nossos corpos, houve todo um esforço no âmbito público, de esfera pública, para apagamento dessa memória. E a própria história dele reflete, né? Porque pesquisar também a história dele é você descobrir fontes, porque não está dado, né? Pelo contrário, houve sempre uma tentativa de apagamento da história desse cara. O silenciamento da história do João Cândido também é o silenciamento da história do povo negro. Isso pode-se dizer claramente no depoimento do Aldir Blanc, que escreveu a obra, ele é um dos autores, né, do livro do Mestre Sala dos Mares, essa música todo mundo até hoje canta. Aldir Blanc e João Bosco. João Bosco. E é bem interessante porque ele fala que o grande problema da música não passando na censura não era a questão da revolta em plena ditadura militar, mas era porque eles estavam falando o tempo todo de negro, 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 negro.
E ele escreve isso, Dir Blanc. Então, Isso foi dito para ele, né? O problema é que você está trazendo essa palavra... Negro. Negro. Então, o problema, assim, às vezes as pessoas pensam que o problema maior é a questão política, mas são questões raciais que estão em jogo. Raciais, como em vários lugares também são homofóbicas ou são racistas, né? Nesse caso específico, ela é totalmente racista. O problema dele é o seguinte... o negro tem que ficar no lugar dele. Ele não tem que ter a visibilidade que ele está tendo, porque isso me incomoda, isso me atrapalha. A própria ideia de censura que nós tínhamos anteriormente, que a censura é somente sobre uma questão política, ela também, alguns autores, Paulo Sérgio de Araújo, a Bia Kushner, vem mostrando que não, tem uma questão de moral para essas pessoas, né? Uma questão moral. Então, a questão do racismo pesou muito para também apagar a trajetória de João Cândido, ainda mais um negro que vai ser arvorado a ideia de um almirante negro que vai chefiar os 2 navios mais poderosos do mundo na época, sem fazer curso no exterior, como foi falado em alguns jornais, e sobre um corpo de oficiais da Marinha de Guerra que todo mundo via como os grandes caras. Na verdade, Deixa eu só interromper agora que você fez esse resuminho da história, que a gente vai contar melhor ainda no próximo bloco, por causa do tempo. A gente volta já, não sai daí. Ciência e Letras está de volta, conversando sobre João Cândido, o Almirante Negro. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Álvaro Nascimento e Elizabeth Nascimento. Então, agora eu mostrei esse Cidadania, Cor e Disciplina, na Revolta dos Marinheiros de 1910. E aqui também tem um outro livro seu, Álvaro, que é um livro que foi distribuído nas escolas. Então é importante que as pessoas que trabalham em escolas verifiquem onde esse livro pode estar, para trazer essa história que é muito importante, não só para as pessoas negras, mas sobretudo, e também para todos os brasileiros, porque esse foi um herói da nossa justiça. Como é que a gente pode contar melhor essa história dessa revolta, desse marujo que chega ao Almirante Negro? Sim, a revolta ela explode em 22 de novembro de 1910, né? Por isso que vai fazer 100 anos, 100 e poucos anos agora. Eles tomaram 4 navios, tinham 2 navios muito poderosos, que eram Minas Gerais do São Paulo, os primeiros Minas Gerais de São Paulo. Eles foram comprados à Marinha Inglesa, as armadas inglesas, e ao mesmo tempo eles, enfim, quando chegaram no Brasil, falaram assim, uau, esse colosso de armamento chega ao Brasil, o que o Brasil quer? O Brasil quer dominar a América do Sul, que era como se fossem comprados 2 navios nucleares, né, de armamento nuclear aqui no Brasil. E os marinheiros vão tomar justamente esses navios. E é interessante porque o João Cândido e outros marinheiros estiveram na Inglaterra, né, aprendendo a lidar com esses navios, né, vendo até o final dessa montagem desses navios, onde entraram em contato também com as outras revoluções, tipo o Curaçá do Potemkin, né? Essa parte, Renato, essa parte é incrível, porque eu tenho feito pesquisas mais recentemente e eles viram essas revoltas que aconteceram na Rússia em 1905, 1906. João Cândido estava lá, isso eu pude comprovar agora e vai ser lançado em breve numa biografia que eu estou escrevendo dele, né? Então, João Cândido esteve lá, esses marinheiros estiveram lá, eles perceberam essas mudanças, e aí uma coisa fundamental, os marinheiros não explodiram de repente. Essa revolta é uma revolta que é preocupante, porque ela foi preparada, discutida, organizada durante 2 anos. Então, fala assim, o pobre, de repente, ele explode. Não. Tinha uma proposição na revolta. Eles escrevem uma carta, eles falam o que eles querem de transformação para a Marinha, e é um projeto de político para a Marinha, para a transformação da Marinha de Guerra. Então não é uma revolta assim, né? É uma revolta incrível, né? Que isso preocupa as elites, muito preocupa as elites. Então aquilo estoura, eles matam alguns oficiais, outros se jogam ao mar, outros fogem como se pode, eles tomam 4 navios, disparam balas de canhão contra a cidade. Uma delas alcança uma casa e morre 2 crianças. Foi uma tragédia também o que aconteceu. Eles tomam aquela cidade durante 4 dias, negociam, o governo vê que não tem jeito. Como é que vai negociar com um navio daquela alçada? Então, daquele tamanho. Então, eles pegam, negociam, oferecem anistia em troca de eles se renderem.
e prometendo que vai mudar tudo. Eles acreditam, entregam os navios, né? Entregam os navios e logo em seguida começa a perseguição a eles. Eu vou mostrar aqui, essa história que você está contando, eu vou mostrar aqui algumas imagens, porque é interessante também a gente ter não só a imagem do João Cândido, de outros marinheiros, mas também desses oficiais, né? Para a gente ter Dos navios. Dos navios. O poder dos canhões. Que você mencionou. Imenso. Elizabeth, como é que é isso, né? O seu livro, você traz essa história de uma forma poética, que é muito interessante, porque além da gente entrar em contato com a história, a gente entra em contato com essa poesia que ronda. É uma outra forma de você acessar o conhecimento, né? São dois corpos aí em evidência, né? Em tensão. Esse corpo de memória, que eu chamo de corpo de memória da ancestralidade, e esse corpo institucional, né? A Marinha como uma extensão do Estado brasileiro. Esse projeto de Estado de branqueamento, de embranquecimento, de invisibilidade desse corpo indesejado, né? São corpos. Então, assim, mais do que disciplinar, porque a Marinha, até então, correcional, não só para civilizar esses corpos, doutrinar esses corpos, mas com direito, né, um estado de tutela, com direito, inclusive, de apagamento desses corpos. Então, assim, é muito perverso, está no choro daquele aluno que se recusa a ser negro, que não se identifica, né? Há outras histórias que eu circulo, eu fiz uma palestra há pouco tempo em Santa Cruz para falar de João Cândido e falar de violência, como se eu fosse ensinar alguma coisa, e todos os professores ficaram, assim, assustados. Tamanha a intimidade que a criança e a juventude têm e a internalização, né, a naturalização da violência sobre determinados corpos. Ninguém se choca com a morte de mais um menino de uma comunidade ou de uma favela, mas é um escândalo quando a gente fala de um corpo branco, né? Eu penso que esse projeto do Brasil, Estado Democrático de Direito, né, ele é contraditório, porque o Brasil é um país eurocêntrico, é um país de expectativas branquicêntricas, né? É um país esquizofrênico, em que submete esses corpos a um apagamento, porque essa brasilidade de que falava Machado, ela é devedora dessa, não só de João Cândido, mas de todos os líderes, de todos os heróis nacionais. É interessante você citar essa não comoção quando morre um menino negro e dessa comoção que aconteceu com João e os outros marujos quando Marcelino Rodrigues levou 250 chibatadas, que foi o estupim. Você falou que que a revolta foi preparada durante 2 anos, mas ela teve uma pequena antecipação, né, de algumas horas ou dias por causa desse evento, né? Que inclusive você fala no início, que eu abri o programa falando, nessa tainha salgada, porque foi um laudo, né? Sim. Foi um laudo que foi usado na Câmara Zé Carlos de Carvalho. para que eles fossem anistiados, essa tamanha dessa brutalidade. Rubras cascatas, que é uma coisa que é o sangue jorrando, a gente canta exaltando, né? Mas é de uma dor profunda. Isso também era muito impactante, né? De como se revoltar contra isso. Exatamente. Eu acho que o caso Marcelino foi um caso assim, que chamou muita atenção, né? Fui com muita raiva, porque as coisas não estavam andando bem. Eles compraram aqueles navios, os navios eram imensos, e aqueles marinheiros, maioria negra, né? Aproximadamente 90% era negro, 10% um oficial da Armada dizia que era branco ou quase branco, né? Então, quer dizer, era uma população negra, e eles estavam apanhando mais, porque as coisas não estavam andando direito. Então, os oficiais batiam mais, usando mais violência sobre aqueles corpos, né, como a Elizabeth está comentando aqui, para fazê-los trabalhar mais. Então, quando o Marcelino toma as pancadas, na verdade, antecipa por quê? Porque a revolta era para ter estourado no dia 15, no dia da posse do presidente. Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca. E aí deu uma chuva, tiveram os problemas, então a coisa não estourou. Esperaram o dia 20, esperaram um pouco mais para frente. Com a pancada em cima do Marcelino, falou assim, bom, é o momento ideal para partir para dentro. E foi o que eles fizeram. Né? E teve uma repercussão na imprensa, né? Isso eu acho que é uma coisa interessante de falar, que deu visibilidade para essas reivindicações. E primeiro houve um medo da população, mas depois houve uma comoção da população com aquilo que estava acontecendo. Houve. Os jornais imediatamente começaram, uau, eu não acredito que a Marinha, com oficiais tão elegantes, né, da elite, possam cometer uma barbaridade dessas em plena república, quando nós já queríamos ter esquecido aqueles anos da escravidão, né? Que
tanto na ideia deles, o termo que eles usavam, enxovalhavam a memória e a consciência nacional. Que é a consciência nacional que não é na nação toda, mas a consciência das elites que estão, né, que estão estão aprendendo com racismo científico, estão achando que os brancos realmente são a raça superior. E tem aqueles negros que estão lá auxiliares, mas os brancos não podem cometer um negócio desse, porque é contra a civilização. E essa traição, né? Porque logo em seguida eles são anistiados, mas isso tudo a partir de uma forma que sempre se encontra, uma forma quando se quer, né? Eles são punidos e punidos com muito rigor, né? De uma forma muito cruel. Exemplar. Exemplares, como eles, né? Para se ajustar a esse modelo de Estado que nunca foi de fato assumido pelo Estado brasileiro, né? Que não é racista, que tem a cordialidade como traço de identitário e todo esse pagamento. E o risco para essa população, que já se sabe mais que 50% da população brasileira constituída de negros, né, pardos e mestiços, é a renúncia de si. Eu imaginava, quando criança, que fosse alguma coisa somente da minha vivência. Como eu falei, né, a gente vai descobrir que é negro tardiamente e, na maioria das vezes, por uma pressão sobre os nossos corpos. Né, um desempenho, principalmente da mulata, da mulher negra, quando mestiça, se ela é bonita, se ela está disponível para as aventuras amorosas e sexuais. Quando ela não é, eu já tive experiência, quando eu estava muito bem vestida, eu era morena. E aí, quando eu estava com apelo, com uma roupa mais justa, eu era mulata. E quando eu estava assim, cabelo desgrenhado, de chinelo largada, eu era negra. O que fazia? Então, é a percepção dessas nuances, né? Infelizmente, ela não é para todas, ela é decorrente de um aprendizado. Né? A leitura, por isso a Conceição fala de escrevivências, e eu, numa abordagem mais interseccional, quer dizer, a questão da leitura e vivência. Então, essas histórias, elas precisam ser percebidas pelos nossos alunos, pela população brasileira. Isso não é só a tarefa do negro, né? É a tarefa de todos, porque todos nós somos devedores de uma memória que fez um apagamento. Então, essa renúncia de si, como disse anteriormente, eu acreditava que fosse uma questão pessoal. E há um investimento público, né? Há um investimento de que isso seja percebido pelo negro, pela criança, como algo da cabeça dele, um delírio da cabeça dele sobre o racismo. E você percebe que é uma experiência coletiva. É uma experiência coletiva de dor, de apagamento, de invisibilidade. E o risco é a perda de si, desses alunos, né? Dessas crianças que estão em situação de risco e vulnerabilidade. Por uma questão aí que a gente não sei se tem explicação, o João Cândido consegue escapar desse castigo, dessa pena, onde dezenas morreram, e chega até os 89 anos, né? Foi casado 3 vezes, viúvo 2 vezes, teve 11 filhos, né? Essa família que você disse que mora lá em Belford Roxo, né? É São João. São João de Meriti. São João de Meriti. São João de Meriti. E, além da música do João Bosco de Blanc, teve uma escola de samba em São Paulo, Camisa Verde e Branco, que cantou ele 2 vezes já na Avenida, né, que também são formas de trazer essa história que são muito importantes. Para a gente terminar, né, esse herói agora, depois de você ter tido essa provocação do seu pai, de você ter, né, transformado isso em poesia, como é que a gente pode, em poucas palavras, por causa do tempo, deixar esse convite para que as pessoas se aprofundem ainda mais na história, não só desse, mas como de outros heróis negros brasileiros? Eu acho que o João Cândido, a importância do João Cândido para a gente olha, você olha, entenda que o negro, quando acaba a escravidão, não se torna simplesmente, some da história do Brasil. Né? Eu sempre falo que o Flávio Gomes e o Petrônio Rodrigues falam uma frase muito interessante. Quem tirou o negro das empresas e das indústrias foram os historiadores e antropólogos. Eles continuaram trabalhando. Não virou todo mundo italiano. Né? Então, a ideia é entender o seguinte: o João Cândido, existiram muitos João Cândidos. E existiram outros João Cândidos que não foram para a luta nos navios, mas foram nos trens, nos ônibus lotados, certo? A pé, de bicicleta, trabalhar em todos os lugares. Então, a história de João Cândido nos ensina, pode ajudar qualquer criança, que negro é trabalhador, sabe? Negro luta, né? Negro não é algo que foi apagado da história do Brasil. Eu queria, para encerrar, né, já foi apresentado esse livro, que é uma outra forma de você acessar o conhecimento, que é o poder do ficcional, né, e de insubordinação e de resistência, citando um trechinho que a Marinha é uma realidade, o poder é uma realidade, a realidade é uma ficção.
logo, às vezes, simulacro de grandes navegações. Simulacro é faz de conta, logro, mentira, condão, às vezes motins e subversões, em outras, arte, criação. Navegar é preciso, utopia também. E conversar em língua litúrgica. O almirantado desconhece um outro diário de bordo. Eu, almirante negro, simplesmente almirante griot, tomei o timoneiro e escrevi 6 capítulos de uma poética de memórias excluídas. Então, para essa garotada que está aí, para os professores também, porque a gente tem a Lei 10.639, depois 11.640, que trata da história da contribuição do negro e de indígenas, que a gente olhe para o nosso passado para não repetir erros e para dar crédito, né? Para dar assento realmente a essa memória que foi excluída. Então, para João Cândido, que esteve presente nessa nossa conversa, eu diria, almirante, meus respeitos, Mojuba, Mucuyu, Colofé, Mutumbá. A sua bênção, meu comandante. Legal. Perfeito. Para acabar, e obrigadíssimo pela presença de vocês e por não deixarem essas histórias tão importantes desaparecerem. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.